noite, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, João capítulo 6. Quero ler dos versos 25 ao verso 40 e quero falar da importância de Jesus Cristo para a vida humana. Você sabe o quanto Cristo é importante para você? O quanto que Cristo é importante para a sua família? Vamos ler João capítulo 6, verso 25 ao 40. A palavra do Senhor diz assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, quero agradecer a Ti, porque Tua palavra tem tocado vidas, o Teu Evangelho tem transformado vidas. Obrigado porque nesta noite, nosso coração se enche de alegria com as irmãs que se batizaram, que tomaram essa decisão de Te seguir. E que agora, ó Deus, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações, para compreender mais da Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Pai Celeste, a começar em minha vida. Nós precisamos mais do Senhor, precisamos mais da Tua palavra. Dá-nos da Tua palavra nesta noite, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pelo que você se aproxima de Jesus? O texto nos fala que os discípulos já estavam numa caminhada com Jesus, mas mesmo assim, eles não se aproximavam por aquilo que Jesus esperava que eles tivessem se aproximado. Os discípulos pedem: Senhor, dá-nos um sinal, faz um milagre. O que o Senhor vai fazer por nós? Quando você busca a Deus, você busca em qual é a intenção do seu coração? Senhor, eu quero um sinal a mais.
Senhor, eu quero fazer uma obra a mais, eu quero que o Senhor me dê um poder para fazer alguma coisa a mais. O espírito religioso do nosso tempo ainda é pior, porque o espírito religioso do nosso tempo é um espírito religioso mercantilista, que atende justamente o coração narcisista das pessoas, o coração de crentes clientes, de que querem algo mais de Cristo, que esperam alguma coisa de Cristo, ou uma bênção, ou um sinal, ou algo espetacular. Pelo que você tem se aproximado de Cristo Jesus? Pelo que você busca Cristo Jesus? Pelo que você tem andado com Cristo Jesus? Esse texto é revelador, queridos irmãos. Esse texto é revelador para mim e para você, porque Deus faz a graça dele um favor imerecido para qualquer um de nós. E Jesus veio e andou e estava aqui com essas pessoas, mas esses discípulos não acordaram. Que hoje você possa acordar na sua vida espiritual, que hoje você possa acordar para a vida que Deus tem para você e para a sua família, que hoje o Santo Espírito de Deus ilumine a sua vida, para você compreender o propósito pelo qual você está vivendo, o propósito pelo qual você está aqui nesta noite. Os discípulos acabaram de ver Jesus multiplicando os pães, mas presta atenção nisso. Eles viram o milagre, 5 pães e 2 peixes que alimentaram uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Eles viram o milagre, mas eles não creram. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos milagres Deus já fez na tua história, na tua casa, na tua família? Mas você ainda não acredita. Surge alguma dificuldade, você já fala, eu não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia, eu não vou ficar mais naquela igreja, eu não quero mais nada e eu preciso de alguma coisa a mais, eu preciso de um sinal, eu preciso de algo mais, Senhor. Faz algo mais, Senhor. Quantos estão assim? Quantos estão olhando dessa forma? Quantos estão vivendo assim? Estão vivendo uma vida extremamente pequena, uma vida com Deus extremamente pequena. Não reduza o Evangelho de Cristo Jesus às tuas necessidades. Fala isso comigo. Eu não vou reduzir o Evangelho às minhas necessidades. Não faça isso. Olha o que ele diz, verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ah, queridos irmãos, a vida cristã, eu vejo que ela é árida. E muitos, no meio dessa jornada, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de confiar em Deus. Muitos nessa noite podem até ter ouvido o testemunho aqui das irmãs que falaram, Deus, abre o ventre da minha mãe. Abre o ventre da minha mãe. E muitos podem ter falado, mas é porque os pais já estavam querendo ter filhos. Não, eu quero que você entenda, Deus abriu o ventre das irmãs. Amém, irmãos? Dá para você entender? Essa é a confiança que eu e você precisamos ter em Deus. Essa é a confiança que Deus desafia a mim e a você. A confiança verdadeira nele. Por que ele nos diz isso? Porque ele nos fala aqui, queridos irmãos, que é ele quem sustenta todas as coisas. Ele quem sustenta toda a vida. Ele que sustenta toda a história humana. Ele que está sustentando a minha vida, está sustentando a sua vida. Entenda isso nessa noite. Deus te deu Cristo Jesus.
Não diminua a sua espiritualidade apenas às suas necessidades básicas, às necessidades do seu coração, porque Cristo Jesus é muito mais. Ele é muito mais. Ele é muito mais precioso. Ele é muito mais poderoso. Os discípulos então falam aqui, olha, Moisés lá no deserto supriu a necessidade. Olha que interessante isso. E Jesus diz, não, Deus teve graça e misericórdia daquele povo. Deus está tendo graça e misericórdia de mim e de você nessa noite. Dá para você entender? Deus está tendo graça e misericórdia sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Por isso que você tem um trabalho. Deus está tendo graça e misericórdia sobre a sua vida, porque você tem uma casa para morar. Deus está tendo graça e misericórdia sobre a sua vida, mas o problema é que nós somos narcisistas, nós somos egoístas, nós somos pessoas que somos centradas em nós somos pessoas que olhamos para nós e nós achamos que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. É isso que Jesus está dizendo, quem é alguma coisa neste mundo, neste universo, é o Senhor, o nosso Deus. E o que Ele fez por mim e por você, Ele está exigindo alguma coisa de mim, de você? Não, Ele não está exigindo. Assim como lá no deserto Ele deu o maná, Ele também deu agora Jesus Cristo para mim e para você. E qual é o resultado disso no seu coração? Qual é o resultado disso na sua casa? Qual é o resultado disso? Os discípulos, Jesus teve muita paciência com eles. Acho que eu não teria essa paciência. Jesus fala, vocês não entendem o que eu estou dizendo? Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o seu alimento. Eu sou o seu sustento. Sou eu. Eu sou o pão da vida. Ele está dizendo para mim e para você, acorda. Acorda. Vem para mim. Vem. Aquele que vem em mim, não precisa mais ficar correndo pela fome. Não vai ter mais fome. Aquele que vem a mim vai ser suprido na sua sede. Não vai ter mais sede. Aquele que vem a mim, aquele que crê em mim, aquele que crê, compreende então o descortinar da vida. Compreende a razão pelo qual viver. Compreende o propósito pelo qual viver. Fazer a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus, andar na vontade de Deus. Percebam, queridos irmãos, que o texto diz aqui para mim e para você, a amplitude da graça de Deus, a dimensão tão profunda da graça de Deus, do amor de Deus para comigo, para com você. Só que o espírito religioso quer criar os mecanismos para aliciar as pessoas e prenderem as pessoas nesse espírito religioso, ao invés de libertar as pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Que nessa noite o Evangelho possa libertar a sua vida em Cristo Jesus, amém? Amém, irmãos? Quantos aqui querem ser libertos desse espírito religioso, desse espírito perverso, demoníaco, que explora as pessoas, que dissuade as pessoas a terem uma experiência verdadeira com Cristo, uma experiência que confia plenamente em Cristo Jesus. Jesus usa uma expressão tão simples, Ele é o pão, Ele é o alimento, Ele é aquele que desceu do céu, Ele é o maná, Ele é o sustento, Ele é o que guarda, Ele é o que dá a provisão. E você não precisa ficar preocupado com o teu amanhã, porque amanhã Ele vai te dar o maná novamente. Você não precisa querer acumular o teu maná, porque amanhã Ele vai te dar a tua bênção novamente. Saia da escravidão da religião, saia da escravidão dos merecimentos, porque não há nada que eu e você possamos fazer para receber alguma bênção a mais de Cristo Jesus, porque todas as bênçãos Ele nos dá gratuitamente, graciosamente. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Agora, o que isso resulta? Eu espero que o seu coração não fique incrédulo como o coração dos discípulos. Eu espero que nessa noite você não saia daqui como esses discípulos saíram.
que eles saíram dali. Se você continuar a leitura, você vai ver que os discípulos começam a conversar, cochichar um com o outro, e começam a falar um com o outro. E Jesus fala: por que vocês estão me rejeitando? Por que vocês não estão observando? Por que vocês não estão descansando a alma de vocês? Por que vocês não estão desejando fazer a vontade do meu Pai? Por que vocês não encontraram o descanso para a alma? Por que vocês não encontraram o descanso para o coração? Por que vocês não depositaram a minha vida, a sua vida em mim? Por que vocês não experimentam essa graça? Por que vocês não acolhem essa graça no coração? Queridos irmãos, aprenda a acolher a graça de Deus na sua vida. Aprenda a acolher a provisão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Aprenda a viver por aquilo que é eterno e não é perecível. Olha o que ele diz: aquele que colocou a sua vida em mim, aquele que colocou a sua vida em mim, eu não perco nenhum. Amém? Amém? Quem me garante? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Quem me sustenta até o fim? É o sangue de Jesus. E pelo que eu e você devemos viver, ele diz aqui: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém, irmãos? Você está temeroso com a sua enfermidade? Está temeroso com algo no seu coração? Não tema. Jesus vai te curar para toda a eternidade. Amém? Amém, irmão? Levanta sua mão e diz: eu creio. Eu creio. Eu creio na ressurreição. É isso que ele está dizendo. Você tem uma esperança perene. Você tem uma esperança que não vai se sucumbir em nada nessa história. Em nada ela vai diminuir. Em nada. Em nada. Olha o que ele diz ainda mais. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, olha só, olhar para o Filho, olhar, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu e você não vamos morrer, irmão. A experiência que eu e você temos aqui é aquela experiência. Sabe quando você vai fazer uma viagem? Aí você tem que entrar, fazer aquele embarque, né? Antes, você faz o seu embarque, você chega lá e vai ficar naquela antessala que vai anunciar a chegada do voo e você vai entrar para o avião. Nossa experiência de vida é essa. Nossa experiência de vida é essa. Você compra o seu bilhete e você sabe para onde você vai, o seu destino. Uma vez eu fiz assim, eu comprei, entrei, na hora que eu estava lá, daí aparece assim, voo cancelado. Eu falei, nossa, e agora? Passageiros do voo tal procurar a companhia. Aí na hora que eu vou chegando lá, aquela fila, um monte de gente, aquele povo se atropelando, aquele povo nervoso, aquele povo brigando, aquele povo não sei o que e tal. Daí chegou lá, ó, vamos dar um voucher aqui para vocês. Quem pode esperar 3 horas, vai ter um voucher de um lanche. Quem pode esperar 6 horas, vai ter um voucher de tal. Quem pode viajar amanhã? Aí eu falei, eu acho que eu posso viajar amanhã, então vai para o hotel tal. Eu fui para o hotel. Aí no outro dia eu voltei, cheguei lá na hora, tal, aquela mesma coisa. Cheguei lá e eu embarquei. Mas o que eu acho interessante isso, é que nós somos assim. A gente sabe para onde vai, mas a gente fica estressado quando atrasa. A gente fica estressado quando não chega. A gente fica estressado quando as coisas fogem ao nosso controle. A gente fica estressado porque a gente não vê a coisa acontecendo da maneira como a gente quer. Aprenda nessa noite. Nós cantamos. Deus te ama. O amor dele é ousado. A graça dele é maravilhosa.
o sustento e a provisão dele é garantido. Então, descanse. Descanse em Cristo Jesus. Descansa nele. Eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim, de maneira alguma, voltará a ter fome e sede. Porque eu voltarei e ressuscitarei no último dia. Então eu não vivo mais para esse aqui e esse agora. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para um Rei dos Reis. Por quê? Porque Ele deu o pão da vida. Ele deu a graça dele, Ele derramou a graça dele, Ele derramou as bênçãos sobre nós, que hoje Deus abra os teus olhos, e você veja quão grande é esse amor, quão maravilhosa é essa graça, e que a tua vida aprenda a descansar nas mãos de Cristo Jesus, na vida de Jesus. Eu acho tão bonito fazer um curso de batismo e conversar domingo após domingo. Eu acho tão bonito de ver essa fé nova, vibrante. Eu fico maravilhado de ver como eles estão crendo em Cristo de uma maneira poderosa. Mas eu fico tão triste de conversar com alguns crentes que só murmuram, que só reclamam. Crentes que querem uma bênção a mais e nunca se sentem abençoados. Crentes que nunca se satisfazem com a graça de Deus, nunca se encantam com a provisão do Senhor, nunca se enchem da esperança de Deus. Jesus é o pão da vida e Ele sempre será o suprimento, a provisão para a tua vida e para a tua alma. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o descanso para a tua vida está em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, faz uma oração nessa hora e fala: Senhor Jesus, eu quero confiar que Tu és o pão da vida. Eu quero confiar que Tu és a minha provisão. Eu quero confiar que Tu és aquele que vai me ressuscitar no último dia. Eu quero ter a verdadeira esperança da vida. Talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus, ou talvez você já entregou a sua vida a Jesus em algum momento e a sua fé esfriou. Mas hoje é uma oportunidade. Que o seu coração não fique como o coração dos discípulos. Eu quero um sinal a mais. Eu quero um milagre a mais. Mas que hoje o seu coração fique como o coração daquele que se encanta com a graça e a provisão de Deus. Eu quero orar por você, que hoje entende que você quer se aproximar de Cristo Jesus e confiar que Ele vai ser o pão da vida, na sua casa, na sua família. Se é assim o seu desejo, levanta a sua mão, quero orar por você nessa hora. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Se você entrou aqui cansado, angustiado, o alívio para a sua vida é Cristo Jesus. Se hoje você quer recebê-lo no seu coração, como seu único e suficiente Salvador, quero orar por você. Levanta sua mão também. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pai querido, Pai celeste, quero colocar a vinda, Deus, desses queridos irmãos que levantaram suas mãos. E hoje, ó Pai, que Teu Santo Espírito produza a alegria da eternidade. Produza a fé que seja constante. Produza a paz que excede todo entendimento.
produza o amor que nos cerca, que nos fortalece, que nos enche de esperança. Que hoje o Senhor derrame sobre cada vida esta tua maravilhosa graça. E aqueles, ó Deus, que entraram aqui hoje cansados da religião, que entraram até pensando em desistir de alguma coisa, eu venho colocar essas vidas também nas tuas mãos. E eu venho rogar, ó Pai, que eles possam te conhecer em espírito e em verdade. Que eles possam confiar em Ti para toda sempre. Que eles possam enxergar essa Tua glória, essa Tua graça, esse Teu poder sobre a vida deles. Toma, ó Deus, essas vidas nas Tuas mãos e abençoa nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.